Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, Carbon Podcast, mais um episódio. Esse podcast é voltado para empresário, para tirar suas dúvidas, falar de problemas. E hoje nós estamos aqui com dois convidados bem especiais, né, Eduardo? Sim. Aqui Eduardo, novamente, a gente com a Carbon, vamos manter conteúdo semanal, um conteúdo bom, vamos entregar muito sobre empreendedorismo. E nós estamos aqui com dois convidados especiais, dois feras no negócio, o Rafael Magosso e o Douglas Ikeda. Tudo bem, eu quero me apresentar aqui para todo mundo, né? Vim humildemente aqui, convidado pelo Edu aí, e assim, é um prazer estar aqui, né, com vocês, fazer parte desse podcast e entregar um pouquinho da sabedoria que a gente tem e talvez ganhar mais do que entregar. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que agora o podcast é algo muito presente para nós, né? E é uma honra, confesso que é meu primeiro podcast, aí, então o friozinho na barriga tá acontecendo, né? E de estar com vocês aqui, de estar com quem vai nos escutar, né? Então, Rafael Magosso, estamos na área, muito obrigado. Não, certeza. Eu que agradeço os dois estarem aqui, ainda mais o Rafa agora que fez um Ironman, né? Fantástico. E o Douglas que fez 12, né? Então, assim... Apenas isso. Né? São dois caras focados assim, desse mundo, colocaram o esporte na sua carreira, no empreendedorismo, e eu acho fantástico. Eu realmente não sou tão fã de esporte, né? Eu sou aquela pessoa que trabalha demais, a gente está sempre focado em empresas e negócio e fuso horário com outros países, mas me admira muito e serviu até de inspiração. Esse dia mesmo estava eu e o André com o Douglas, né? E a gente fez um bate-papo, tomou um café na padaria, foi uma aula, cara. E vou falar que depois de lá eu já perdi 4 quilos e eu tô madeirando num monte de coisa e mudando a saúde aí mental e física. Eu digo, além da aula, foi um tapa na cara também, né? O André saiu ali decepcionado, falou, não toma mais Coca-Cola, mudou um pouquinho a regra. Queria deixar uma contribuição, então. O Douglas, ele fez 13 Ironmans, porque ele fez o meu, cara. Putz, ele fez a minha preparação pessoal, então a minha nutrição, a minha preparação espiritual, mandou boas energias. Ele até por um motivo se preparou para estar em São Paulo do meu lado, mas por um motivo particular não teve essa viagem, né? E a minha medalha é desse cara aqui, ó. Eu tive o meu Ironman por causa dele. Então ele fez 13, para mim fez o meu também. Isso é fantástico. Você sabe que no mundo empresarial, hoje, quando eu assessoro empresas, negócios, eu sempre corto o caminho. E eu vi isso do Douglas e eu achei fantástico também, porque até no esporte, você mesmo confessou para mim, falou, pô, tantos pontos ali que eu sabia que ia ter dificuldade e o Douglas já tinha cantado. Eu falei, olha, é lá, você vai ter essa dificuldade, você tem que vencer. Fala um pouquinho, Douglas mesmo, vamos falar que esse é o 13 Ironman, vai. Esse é o cara hoje. É que na verdade, assim, como você falou, né? A gente tem que fazer o corta-caminho. A gente tinha conversado lá com aquele assunto de padaria, que é o assunto de padaria mesmo. E vamos fazer um corta-caminho. Rafa, o que você precisa para fazer o Ironman? Cara, ele chegou na minha loja, sentou, né? Contando como foi a nossa amizade. Eu nem conhecia ele. Ele senta aqui, vamos tomar um café. A gente não se conhecia. Primeiro ele tomou um café e depois a gente começou a conversar sobre alguns assuntos. E nisso lançou-se uma amizade ali, sem querer, sem pretensão nenhuma. Eu não sabia quem era ele também não sabia quem era eu. Então, assim... E é difícil ficar amigo do Rafa, né? É difícil de ficar amigo do cara. Então, e eu não tive uma pretensão de falar assim, cara, eu vou te ajudar. Eu me ajudei por simples ajudar. Como eu ajudaria você, sem problema nenhum. Eu acho que todo mundo tem essa chance. Só ter pessoas boas do seu lado, né? E aí, Douglas, porque você está aqui também, né? Que a gente se conhece há pouco tempo, o Rafa conheço há mais tempo, por esse espírito da Carbon. Nós somos abençoados para abençoar. Então, quanto mais a gente entrega gratuito, sem intenção, mais nós recebemos. Porque de uma forma ou de outra, você transformou a vida dele. De uma forma ou de outra, você acabou transformando a vida dele. Porque você foi buscar ele sem conhecer. Por quê?
Da onde saiu essa vontade sua que você falou, eu preciso buscar alguém para me mudar, para mim ir pro esporte, para mim... Da onde saiu? Então, por serem três modalidades, né? E até aí por esse próprio perfil Carbon, perfil Eduardo e da forma que a gente leva, eu fui buscar o melhor. Então, fui buscar quem eu mais acreditava da nossa região, aí, tanto da cidade quanto da região de país, e como referência, fui buscar o melhor. E aí fui buscar a empresa do Douglas justamente pelo respeito que eu tenho pelos clientes que ele atende, a referência nacional da pessoa que ele é, o próprio sócio dele, e a estrutura ao qual ele entrega, e como o próprio Douglas falou, né? A gente não faz aquela famosa carteirada do sabe com quem você está falando, né? Então eu entrei pela oficina, de cabecinha baixa ali, com o meu boné de sempre, e o cara já começou a me dar um baita de um atendimento sem antes fazer essa pergunta, né? Quem é você? Por que veio? E muito engraçado, porque uma referência como se fosse o equivalente a um Porsche, a um Ferrari, são as bicicletas que esse camarada vende na loja dele. Então, em nenhum momento ele perguntou o quanto você tem para investir, o quanto você quer gastar. Eu até brinco que, além de meu consultor, o cara também é meu fiador, né? Porque ele acreditou um patrimônio pessoal do negócio dele, a minha pessoa, para o meu desenvolvimento no Ironman. Né? Antes de ele te querer fazer uma venda, ele estava preocupado com ele como um ser humano, é isso? Isso, Como todo mundo, assim, eu acho que não só ele como comprador, mas acho que com todo mundo. O cara que varre a rua, o cara que te ajuda, o cara que lava o teu carro, entendeu? É um ser humano, qualquer um. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação com todo mundo, né? Não só com ele, e sim com todos, né? As pessoas que vivem do seu lado, o teu filho, a tua esposa. Então, tem que ter essa preocupação. O que você está sentindo? O que você é? Onde você mora? Você mora dentro de você, que é a tua casa. Se você não cuidar de você, que é a tua casa, você vai cuidar de quem? Entendeu? Então, assim, começa desse princípio. Cuide de você primeiro, para depois você cuidar dos outros. Não, isso é certeza. E o interessante que você falou, fui lá quietinho, entrei lá para falar com o Douglas, fui para a oficina com o meu bonezinho de sempre. E agora está com um boné novo, porque você com Ironman, né? É muito engraçado, porque eu não tinha o conhecimento da prova, né? Você paga tudo antes. Então, por exemplo, a jaqueta, o boné, você compra antes de concluir a prova. Mas para retirar, você precisa apresentar a medalha e o cronômetro que você concluiu, né? Para ter essa honra de usar. Então, quando vocês verem alguém na rua com o boné de Ironman ou a camiseta, o cara fez um investimento. Eu acho que custa mais caro o boné do Ironman do que a bolsa da Louis Vuitton, cara. Porque se você pegar o nutricionista, o médico, as revisões da bicicleta, tudo que você investiu, como o Douglas falou, na sua casa, que é o seu corpo, que é o que a gente carrega, né? Falando dessa parte espiritual do que realmente temos, né? Tudo que você investiu em cima daquilo tem que dar valor para o cara que usa esse chapéu aí. Não, certeza. E orgulho ter você usando aqui, né? Com certeza. O Douglas já tem isso mais, mas vou te fazer uma pergunta mais direta. O que impactou o esporte que você fez, esse seu primeiro Ironman, nos seus negócios? Como vocês falavam ali de conversa de padaria, né? Queria também agradecer o que antecedeu esse podcast, porque vocês nos deram um briefing maravilhoso e deixaram à vontade para preparar esse momento muito profissional aqui, até assustado com a estrutura aqui, é Globo News, rapaz. Mas aí nós comentávamos de alguns empresários da cidade que eles têm dinheiro e mais nada, né? Então posso falar para você que verdadeiramente antes do esporte eu era um grande fracassado. Então nenhum restaurante me satisfazia mais, nenhuma viagem me satisfazia mais, nenhum passeio me satisfazia mais, nenhum rótulo de vinho era tão agradável. E até eu acho que como marido a minha performance não era igual. Então tenho 38 anos agora que vou ser pai, então não tinha essa pretensão. E o esporte ele me resgatou outras coisas, assim,
Desde eu poder correr às 4 da tarde sentindo o raio do sol, escutando o som de um passarinho. A gente mora numa cidade privilegiada, né, que oferece poder ter isso. Tanto de estrutura de ciclovia, quanto de estrutura de parques e assim por diante. Mas eu posso dizer aquela frase de São Francisco, que é morrendo que se vive para a vida eterna, né? E eu fiz essa passagem, assim. Então, eu morri para aquele velho Rafael e descobri uma nova vida através do esporte. Melhorei a performance como gestor do meu negócio. Eu posso... Perderia aí no mínimo 6 horas, o mesmo tempo que eu tive de prova no Ironman, relatando Falando de coisas boas que isso me trouxe. E você, Douglas, no seu negócio, desde quando você começou com o esporte, o que te trouxe esse lado? Bom, a minha história no triatlon começou, acho que eu contei para vocês na padaria, né, o que aconteceu. Eu tive uma mudança de chave aí que foi muito complicada para mim, né? Então, eu sofri um acidente de moto em 2010 e quando eu cheguei no médico, ele falou o seguinte para mim, né? Falou, você vai andar, mas você vai andar com uma muleta ou vai mancar. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? 95%. E eu não posso ser o 5% ou o 0,001%? Muito difícil. Essa foi a resposta dele. Aí eu falei, o muito difícil para você pode ser não muito difícil para mim. Então, aí foi a mudança de chave. Eu comecei a me dedicar mais à fisioterapia, né? Porque eu fazia fisioterapia. Andei de cadeira de roda, de 2 muletas, de uma muleta, de bengala. Então, superando os desafios dia a dia. Do dia a dia. Quando eu comecei a andar com as 2 pernas novamente, eu coloquei uma meta na minha vida que era correr 5 km. Eu falei, vou ter que correr 5 km em menos de 6 meses. E é o que aconteceu. Eu fiz, e dali para frente foi só subindo. Essa mente positiva de você acreditar no 5% ou no 0,0 alguma coisa, você sempre teve ou você só adquiriu quando você deu de cara com, vamos dizer assim, o fundo do poço, que a única saída era olhar para cima? Eu sempre fui um cara do esporte. Desde que eu nasci, provavelmente que eu me conheço por gente, desde os 4 anos eu faço natação, sempre fui do esporte. Basquete, natação, vôlei, tudo que você pensar, acho que eu já fiz na vida, né? Eu fiz karatê, taekwondo, faixa preta, tudo que você pensar eu já fiz. Então, aí você pensa, cara, um cara que nem eu, um cara do esporte, eu vou me deixar abater por um problema desse? Eu acho que não. Então, o esporte, por mais que ele é difícil, eu nadei muito tempo, assim, cara, quando você está num nível acima, você não tem que sofrer. Se você não sofrer ali no treino, você não está satisfeito. E é assim pela vida inteira. Você está sofrendo. Só e é o desafio, depois que acontece isso, você se sente muito bem. É um nível totalmente diferente. Então, por que as pessoas não vão procurar isso aí? Porque o sofrimento é difícil, cara. Muito difícil. Então, as pessoas não vão procurar isso daí. Uma vez que o cara sofre, ele fala, cara, amanhã eu não quero mais isso. É que a zona de conforto tranquiliza, né? As pessoas hoje não querem sair da sua zona de conforto, hoje, né? Se você tem uma casa confortável, né, você não sai dessa casa mais. Você não quer procurar outra casa melhor. A não ser que você saia da sua casa e olhe a casa do vizinho e fala, puta, a casa do cara é bem melhor que a minha. Aí eu vou lá, cara, eu quero uma casa igual a essa. Aí você se muda. Mas muda você sabe do que você está dizendo, eu olho um pouquinho para o Eduardo, né, quando começou, porque eu sempre fui inconformado com as coisas. Então, eu sempre assim, tem um desafio, né? Tem alguns sócios até que participam comigo há muito tempo e eles falam assim, vai mais devagar, né? Porque a gente não vê limite e a gente toca. Então, minha vida sempre foi dessa maneira. Eu sempre empreendi, já tive diversos negócios em outros países e a gente vai tocando o negócio. Agora, por exemplo, Rafa, conta um pouquinho aí porque você tem uma história linda também quando você começou de office boy ali, né? Então, assim, eu acho que é bacana a gente também entender um pouquinho, vocês contarem um pouco como começou tudo isso, né? Eu, ao contrário do Douglas, eu nunca fui uma pessoa do esporte, né?
Então, eu sou de São Paulo, sou da Zona Norte lá, até mandando um abraço aí pro pessoal de Pirituba, Jardim Lausanne, Jardim IP. É tipo o podcast do Racionais agora, né? Vamos começar aí. Meus ouvintes de Guarulhos aí, né? É uma brincadeira. Então, quando menino, colégio estadual... E a ambição nossa é aquilo que você falou, né? Então, a bicicleta do vizinho do bairro do lado é mais legal. Depois os meninos começaram a crescer, vieram a época das motinhos. E imagina, ter carro era algo até inimaginável. Né? Eu morava na Zona Norte e trabalhava na Zona Oeste a 2 horas do trabalho. Né? Então, a minha ambição sempre foi o contrário, sempre foi focada em trabalhar. Eu comecei... O meu primeiro empreendimento... A gente vendia fogos e corte de balão em São Paulo, né, negócio. Então, aos 14 anos, gentilmente, a Polícia Militar me recolheu. E aí, no dia 12 de setembro, eu fiz 14 anos. Dia 16, estava na fila para tirar a carteira de trabalho. O pai falou, moleque, então, já que você quer tomar esse rumo aí, vamos conhecer a vida de verdade, né? Aí, por sorte, eu ainda consegui fazer os 3 anos do colégio à noite. Comecei na Editora Abril. E depois tive a oportunidade de vir também a trabalho para Curitiba, começando um negócio próprio. Então, o primeiro sócio foi o meu pai, era uma eu-presa, né, o meu pai e eu, e levamos isso hoje para 5 escritórios no Brasil, a maior empresa do segmento, antes de vir os investimentos, que depois veio Hard Rock, outros negócios assim por diante. Mas o esporte chegou tarde na minha vida, chegou relativamente veio pela questão da corrida, então pequenas provas, né? Como disse o Douglas, a ambição era correr 5, depois atingir 10, depois o sonho de 21, e então quando fiz o primeiro 21 mirei o Ironman. Essa foi a minha história no esporte. Mas é o desafio, né? O desafio diário, né? Então é engraçado falar assim, mas é o que você falou, desde o desafio de ter um melhor design de embalagem, a melhor meta. Hoje nós somos a casa no mundo, o Hard Rock que mais vende os copos, aqueles copos tradicionais do mundo que mais vende. Somos, tirando a matriz, a marca própria, nós somos a melhor rede social do mundo, somos a casa do mundo que mais entrega shows. E hoje eu vivo um dilema pessoal que é bem interessante. Eu não sei se eu confio mais em quem é ousado no esporte ou se eu tenho medo. Porque o esporte, como tudo na vida, ele tem 2 vertentes, né? As pessoas que fazem para autodesenvolvimento e as pessoas que usam como competitividade. E desse segundo grupo eu sou bem preocupado. Que aí é perigoso, né? Aí é bastante perigoso porque você começa... de novo falando, né? É aquele yin yang, né? Então você analisa o caráter da pessoa e a forma qual ela se transforma para se prevalecer sobre você. Então eu ainda não cheguei nessa conclusão, né? É algo interessante. Quando eu sou apresentado a alguma pessoa de performance, esse cara aqui também fez o Ironman, ou esse cara ele é maratonista, tal, eu já falo, opa, peraí, deixa eu ver para qual linha. Tomar cuidado. Mas tem uma coisa interessante, que eu conheço tua história, e é maravilhosa. Obrigado. Mas tem um lado dela também, que eu já passei por isso, né? Eu passei 3 crises complicadas, e onde você tem patrimônio, e não consegue rentabilizar nada, e às vezes crise de mercado, como te pegou agora, né? Esse Covid, que não foi fácil a pandemia. E você passou um problema, você até se desfez de algumas coisas aí que você gostava. Conta um pouquinho como você se reconstruiu. É muito engraçado. No empreendedorismo, né? Assim, novamente falando do podcast que nós estamos, né? Então, ao meu lado aqui, o Douglas, porque realmente eu tive muito dinheiro e mais nada. Então, por exemplo, em 2019 eu tinha uma condição financeira muito confortável, mas bastante boa mesmo. E a cidade aqui, ela tem outras empresas, então o Douglas ele tem concorrentes com bandeiras, etc., marcas internacionais, ao qual eu fui adquirir uma bicicleta que tinha um custo muito alto. E é muito engraçado pela boçalidade do atendimento, essa falta de instrução.
a falta das pessoas terem essa capacidade de entender o que eu precisava no momento, né? Então, mais uma vez falando, eu tinha bastante dinheiro, pouco conhecimento e fui buscar e o empresário do outro lado não conseguiu vender algo que eu queria naquele momento. Sim, fui um romântico na pandemia, né? Então coloquei o meu patrimônio pessoal para manter o meu negócio e hoje vejo que foi a atitude mais acertada possível. Nós não tínhamos experiência nenhuma, né? Então uma pandemia global, mas imaginávamos que era 30 dias, 40 dias, 60 e passei 200 dias com o meu comércio fechado, né? Para você ter uma ideia, o tênis que eu usei até praticamente 6 meses atrás era uma versão 2019 com a sola furada, né? Então, eu entendo isso, porque eu passei isso na pandemia e também peguei meu patrimônio e comecei a liquidar para manter toda a estrutura, porque eu falei, isso vai passar. E também tem os colaboradores, a gente não pode deixar os colaboradores, né? Sim. E eu também fiz a maneira certa, eu sabia, por isso que eu falei, é legal o empreendedor dizer o que ele fez para passar essa pandemia e hoje obter o sucesso sendo aí referência no mundo, né? Até no hard rock, né? E não só também na vida pessoal. Uma coisa, até perdão interferir, o que eu enxergava assim e as orientações que recebi também não necessariamente foram verdade, né? Porque as pessoas ao qual faziam parte da minha convivência, o que elas fizeram? Elas retraíram na jurídica, mantiveram o conforto e o patrimônio na física, então eles não mexeram na sua qualidade de vida, condição, assim, permaneceram todos e eu como comentei, assim, eu fiz o inverso, né? Eu fui mantendo o negócio, colocando investimento, fluxo de caixa, patrimônio pessoal, venda do que era possível naquele momento para manter a estrutura, mas sacrifiquei a família em casa. E isso é difícil, né? Porque é difícil você ter o ego, quando você chega num patamar, você querer vender o seu CPF, vamos dizer assim, para manter o seu CNPJ. Porque você já chegou nos seus bens e fala, por que eu tenho que tirar os meus bens para colocar de novo na minha empresa, sendo que é ela que tem que me pagar, né? Então, essa chave, essa decisão é difícil. Tem muitos empresários que não conseguem tomar essa decisão, né? Você precisa descer um degrau, estruturar e você sobe novamente. Mas muita gente não quer saber disso. Então o que você está oferecendo? O que você está fazendo para o próximo, né? Você não está transformando vida, você está destruindo, né? Então eu falei, esse é um ponto que a gente tem de Carbon, transformar vidas, né? Hoje seguramente a minha bicicleta ela vale 2 vezes mais do que o meu carro. Isso é fato, assim, não é achismo e nem valorizando o podcast. Eu não sei se é porque o vendedor aqui do lado é bom. Já vou aproveitar, nós vamos fazer um merchan. Vamos começar as propagandas, né? Não sei se porque o cara é bom ou se é porque eu dei valor para o que realmente vale a pena, sabe? Então, por exemplo, eu trabalho de domingo a domingo, o meu comércio fecha supostamente 2 vezes ao ano, né? Mas eu não me lembro a última vez que trabalhei. Tanto é que nas imagens aí agora eu estou de agasalho, boné, de manhã eu treino, acordo às 4h30, de manhã treino, meio-dia vou para o trabalho, saio às 8 da noite, mas me divirto o dia inteiro por lá, sabe? Então os valores são diferentes. Antes da pandemia, eu tinha lá um volume considerável de motocicletas, moto Harley Davidson, tinha uma Hilux blindada, minha mulher tinha um Mini Cooper Zero, e o carro que eu ando hoje é um carro que eu tinha guardado num barracão, ano 2011, e algo que eu não tenho nem interesse de ir na concessionária olhar. Agora, na bicicletaria, vou 2 vezes por semana. Né? Mudou os valores. Ô Douglas, pegando esse gancho que o Rafa falou, o que você daria de conselho para aquele empreendedor que se dedica 100% ao seu trabalho e mais nada? Não consegue ter uma distração, praticar um esporte? O que você fala em relação sobre isso? Bom, primeiro, né, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, que eu vou comer uma picanha e eu tenho, sei lá, 10 mil na minha conta. E você vai comer uma picanha, você tem 1 milhão na tua conta. E ele vai comer uma picanha, tem 20 milhões na conta dele. Não vai mudar. Entendeu? Então, isso não muda. Não muda nada. O que você tem que pensar, cara, é que os valores das suas coisas que mudam. Para você muda. Entendeu? Então, assim,
o pensamento para o Rafa aqui, o que vale mais para ele hoje? O carro dele ou a bicicleta dele? Você pode ter certeza que é a bicicleta dele. Entendeu? Então, os valores mudam. Não adianta você comprar uma Lamborghini e você olhar ela na garagem lá e falar, cara, eu não vou andar nesse negócio. Vai ficar aí, eu prefiro andar de bicicleta. Eu tenho vários clientes que têm Porsche, têm Ferrari, têm todos os carros, mas ele prefere ter uma bicicleta. Ele gosta mais da bicicleta dele do que do carro dele. Então, mudou os valores. Não é porque ele tem um puta carro, né? Desculpa, eu perdão da palavra, Sim. que ele vai ter você é escravo desse carro. Não. Você vai ser escravo da tua bicicleta, que você gosta, do teu esporte, né? Pode ser um taco de golfe, pode ser uma raquete de tênis, mas é o teu esporte. Você tem que focar naquilo que você gosta, dar valor naquilo que você gosta, né? Eu acho que é isso, né? Show. Ô, Rafa, a gente falou aqui de se dedicar 100% ao trabalho. E você comentou que você consegue hoje fazer seu treino de manhã e você consegue ir para o trabalho e render da mesma forma. Como você ajeitou isso dentro do teu negócio? Olha, é algo também, novamente, né? Ficaria mais 6 horas falando de algo bem interessante, que é a questão da cultura organizacional, né? Então, hoje eu não consigo mais saber se eu estou dentro da cultura da empresa ou se a empresa é um reflexo do meu comportamento. Desde a forma com que as pessoas abordam os clientes, a forma com que elas se comunicam, o respeito por elas de um modo geral. Então, da forma que a pessoa da limpeza ela aborda. Imagina, eu recebo em torno de 28 a 30 mil pessoas mês e o comportamento que eu tenho, me orgulho bastante de falar aqui. Eu cumprimento a minha senhora da limpeza com um beijo no rosto, mas na contrapartida tem o banheiro de restaurante mais limpo do Brasil, com 30 mil clientes. Sensacional. Então, por exemplo, eu não mantenho pessoas próximas a mim que elas não teriam a mesma autonomia e comportamento do que eu. Faço reuniões da mesma forma que estou aqui no podcast, é engraçado, né? Minha mulher falou, você não vai tomar um banho para ir lá? Eu falei, não vou, porque, imagina, eu terminei o treino agora e tenho esse compromisso, e da mesma forma me reúno com autoridades, me reúno com clientes, me reúno com pessoas com quais elas têm que entender que hoje esse é o meu estilo, né? Então não fico fazendo mais uma persona, não tenho mais essa necessidade. E confesso que também depois dessa atitude minha vida melhorou 1000%. Te trouxe muito mais paz. Tranquilamente. É muito engraçado se um sábado você me vê no mercado municipal, não cumprimente, que quem vai passar vergonha é você, porque eu já perdi. Então aquela bermuda colada do ciclismo, infelizmente, né, o desodorante ele de 72 horas não tem nada, porque o bicho vem rápido. Falando do merchan aí, pra ver se aquela tal de Dove lá faz um produtinho melhor. Né? O meu venceu, cara. Aliás, agora também, né? Mas é bacana. Não, e você sempre assim. Ontem mesmo tivemos no hard final do dia, assim, normal, de agasalho, tranquilo, é o dia a dia teu, isso é super bacana, né? A gente fez um bate-papo. Agora, uma coisa interessante, eu na vida, para algum crescimento, passar para outro lado, né, dar aquele salto, a gente precisa falar não. E quando eu aprendi a falar não para algumas coisas, as coisas também melhoraram. E o que é para vocês o falar não? Quando chegou esse ponto na vida de vocês? Vou dar a palavra para o comércio aí, Douglas, por favor. Essa pergunta é difícil, hein? Essa é beleza. Essa é uma pergunta muito difícil, porque falar não para as pessoas é complicado, né? Então, eu acho que um não talvez resolvesse o problema de muita gente, né? Mas eu fui vendedor de carro, me orgulho disso, porque eu acho que é uma profissão bem difícil. Todo mundo acha que o cara é o picareta, né? Então, eu não é o vendedor de carro. Nem todos. Nem todos, talvez seja o 0,01%, mas assim, eu acho que na minha vida sempre foi um desafio, né? E eu aprendi a não falar não. Porque vou contar um pouquinho da história, mas assim, quando você vai comprar um carro, você já tem uma subjeção do cara que, ele vai me enganar, né? Então, se você fala um não para ele, ele fala, cara, esse cara não quer me vender.
Entendeu? Então você tem que falar o não para ele de outra forma, né? De outras maneiras. E existe como você falar não de outras maneiras. Não simplesmente não. Entendeu? Então, você tem que meio que passar a mão na cabeça dele e ir ganhando a confiança para depois você falar, esse é o melhor negócio para você. Né? Não é um não, esse é o melhor negócio. Então você tem que escolher esse modelo aqui, porque esse modelo é o melhor negócio para você. Aí o cara vai enxergar de outra forma e não o não. Não, isso é perfeito, até porque você está ali numa venda, você não pode perder a venda, você precisa da comissão, você precisa bater suas metas, você tem uma série de necessidades. Mas eu digo não dentro do teu negócio hoje, porque hoje você é um empreendedor, você tem um negócio. Eu falo assim, quando a gente começa a crescer nos negócios, você tem que agir mais pela razão. E é complicado, porque eu vejo essa emoção de dar um beijo até no rosto, né? O Rafa, da própria colaboradora dele, que está fazendo a faxina e tem o banheiro mais limpo do Brasil, é maravilhoso. Mas quando a gente agir dentro da empresa perante sócios, os colaboradores, na razão. Então, às vezes, a gente precisa falar um não para a coisa fluir melhor e até você ter assim o dia a dia, né, muito melhor para todos os colaboradores, um ambiente melhor. Então, esse ambiente melhor, eu vou voltar nesse assunto e vou te falar, você tem que falar o não, mas de maneira plausível e não direto para a pessoa. Você vai falar não, mas a pessoa vai saber que você não quer aquele negócio. Entendeu? Então, assim, vou chegar para o meu colaborador, meu amigo, eu não quero que você faça esse negócio. Você faria a gentileza de fazer assim? Então, é um não, mas é um não... Com respeito. Com respeito. E, assim, você vai ter mais positividade do que negatividade quando você fala esse tipo de coisa. Então, pode falar não, mas de maneira plausível, entendeu? Pro meu negócio, eu sou vendedor hoje de bicicleta, vendo bicicleta para ele. O cara chega lá para mim, cara, eu não quero vender uma bicicleta para você, que eu sei que você vai me incomodar. E acontece isso em qualquer negócio, não só no meu. Cara, esse cara vai ser um saco. Esse cara, eu vou falar não para ele. Eu vou falar para ele, para você isso aqui não serve. Então é uma maneira de falar não para ele, mas... Na verdade, você conquistar um cliente, né? Como você fez com o Rafa mesmo. Né? E fora isso, eu sei que você assim, é um cara metódico e dá exemplo para o seu time, até interno. Se precisar tirar um lixo, lavar um banheiro, limpar e varrer a tua loja, você também está sempre disponível. Né? Sim, sempre disponível. Então, assim, você faz os negócios para mostrar para as outras pessoas que, na verdade... Você é um cara simples, não tem esse negócio de falar, não vou tirar o lixo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você vai fazer. E você não precisa ficar, vou mexer nisso, vou mexer naquilo. Você vai lá, põe a mão na graxa. É aquela diferença do chefe e do líder, né? O chefe senta na cadeira, não sabe fazer nada e só manda. Faz. O líder te direciona para aquele caminho que ele sabe e vai chegar e dá exemplo. Melhor. Eu acordo todos os dias da minha vida e vou lá na loja e abro as portas, varro a loja sem problema nenhum, limpo a frente da loja, cato cocô de cachorro. Então, cara, para mim isso daí... É o teu negócio. É o meu negócio. Agora ele vai chegar lá e vai falar assim, nossa, tá tudo organizado. Agora, quando eu não estou lá, isso acontece também. Porque os meus funcionários olham isso e falam assim, cara, o cara não veio, eu vou ter que fazer. Eu nunca pedi para eles fazerem. Eles estão fazendo. Mas eles têm um exemplo. Porque eles veem que o negócio funciona assim. Um comentário como empresário, né? E o Douglas, ele sabe dessa situação, mas, por exemplo, eu fiz um benchmark do negócio dele e copiei o sistema de gestão à vista da ferramentaria da bicicleta para a minha cozinha. Então, hoje, a cozinha do Hard Rock tem uma gestão à vista de todas as ferramentas aos quais cabem a culinária, né? Óbvio que ali o ímã das facas, isso é convencional. Sim. Mas os demais itens a gente colocou todos como gestão à vista e copiamos de uma ferramentaria de bicicleta. Ainda falando sobre falar não, é bem interessante, né? Comentei, a minha esposa está grávida de 7 meses, então aquele negócio tá chegando, estamos acompanhando. Vai não falar não ao filho, né? Vai lá e pede para sua mãe, né? Então isso é um conflito que eu tenho. Eu tenho uma forma bem fácil de falar não.
Eu pago pessoas para falarem não no meu lugar. Então, eu tenho uma gestão competente de RH, imagina, são 150 funcionários. Cada um deles, em um determinado momento, eu como sou um gestor presente, eles falam comigo. Então, por exemplo, a saia justa que eu passo quando um funcionário pede um acordo. Um acordo é não. Ou certo ou errado. E se eu cedo a um por um motivo específico, eu tenho mais 149 jurisprudências. Né? Então, a forma que eu achei de falar não é tendo gente competente ao meu lado para falar não em meu lugar. Parece covardia, mas é o que eu consegui fazer. E mesmo um não, às vezes, na maioria das vezes, né? Não só às vezes, é onde as pessoas mais vão crescer. Com Deus, para nós também é isso. Né? Ele é nosso pai, nós somos filhos, somos herdeiro dele. E ele, às vezes, a gente pede algumas coisas que vai ser, para os nossos olhos, vai ser muito bom, só que ele conhece o nosso amanhã. E ele vai falar não, porque se ele entregar aquilo que a gente está pedindo hoje, a gente se perde amanhã. E como pai, ele não quer que a gente se perde. Pessoal, eu vou falar, hein? Veja o minuto agora, deve ser o minuto 30 e pouquinho, e volte umas 3 vezes nessa mensagem, porque essa bateu forte. Obrigado, cara. Obrigado. Isso aí, Esse é forte, obrigado. mas você sabe, aí tem um lado... Esse cara sabe falar não, hein? Sabe. Esse sabe. Você sabe que ele é meu braço direito e ele que fala não, porque tem muitas vezes, como você disse, eu peço para alguém falar não. Eu tenho a pessoa que fala não aqui. Que fala. Legal. Vamos lá. Mas é interessante porque na vida empresarial também eu aprendi uma coisa para a gente obter sucesso, desde que eu falo que sou abençoado para abençoar, e essa ideia da Carbon, de a gente transformar vidas e entregar conteúdo, né, para as pessoas que precisam, às vezes, de um direcionamento. E aqui saiu muita coisa boa hoje que vai ajudar muita gente, vai transformar muita gente. Mas eu sempre coloquei a espiritualidade, né, algumas maneiras, por exemplo, quando eu levanto, fazer uma oração, falar com o papai ali, pedir algo, né, olha, eu preciso tomar essa decisão, e é super engraçado porque Deus sempre vem e fala comigo. Esses dias foi interessante porque eu vim no carro, vindo para a empresa, eu estava um pouco triste, e eu falando com Deus, e eu falei, fala comigo hoje, eu preciso que você fale comigo hoje, né? Eu estava assim, necessitado. E foi bacana que eu sentei no meu escritório cedo e chegou um colaborador que ele vem às vezes fazer alguns serviços para nós, né, no escritório. Manutenção, né? Uma pessoa que você, assim, muita gente fala não dá nada para ele, né? Exato. Mas uma pessoa bacana que a gente sempre tratou com muito respeito todos. E ele passou na minha porta, bom dia, senhor Eduardo, tudo bem? E trouxe uma palavra de Deus para mim. Então, Deus usou ele. Então, eu me sinto assim privilegiado por isso, desse lado espiritual, né? Ontem mesmo, a gente estava definindo até para ir para um outro país, um negócio que a gente está fazendo, e, de repente, Deus trouxe uma pessoa e essa pessoa falou categórico, não vá para lá umas 4 vezes. Sem marcar nada, né? Sem marcar nada, né? Não posso nem citar a pessoa muito importante até de governo. E eu falei, ó, Deus falando novamente, né? Então, assim, Ele cuida de mim. Então, eu sempre fiquei muito tranquilo, porque papai está cuidando, a gente vai. Lógico que a gente tem que fazer o nosso melhor. Agora, o que é espiritualidade, né? Queria que o André falasse um pouco, o Rafa, o Douglas. Assim, o que você falou agora, que vocês têm no dia a dia? De a pessoa chegar e lhe falar e você escutar. Isso é muito importante, porque, assim, muita gente acha que sabe tudo. É o Google da vida, né? E não sabe. Não sabe nem 1% da vida, eu acho. E isso de você baixar a cabeça e escutar o que Deus está falando, porque Deus chegou e falou para você, de uma certa forma, e você escutou. Mas você sabe disso por espiritualidade, porque você sabe que existe isso. Sim. E muita gente não acredita, e a pessoa vem e fala para ela, e ela não acata essa decisão. Então, isso é muito importante. Você viu o gancho que você deu para essa pessoa? Né? E não vai fazer o teu negócio. E se você fosse um cara cabeça dura? Fala, cara, eu não acredito em Deus. Eu vou lá. E ia quebrar a cara. Mas como as pessoas fazem para acreditar em Deus? Cara, acreditar em Deus é uma fé, né? Na verdade, você tem que ter fé. Sabe? Porque se você não tem fé, não adianta nada. Assim, para a pessoa acreditar em Deus, eu acho que ela tem que ter uma experiência. Como você vai ter essa experiência? Você tem que experimentar. Vou dar um exemplo, mais ou menos. Aqui é um copo de água. Eu vou falar para você, aqui tem água. Você pode falar para mim, não,
que é um refrigerante. Mas eu vou falar, aqui é água. Como eu vou te provar que aqui é água? Você vai ter que beber e experimentar. Com Deus é a mesma coisa. Quando você tem uma experiência com Ele, você vai sentir, vai saber que Ele realmente está contigo. Eu tenho uma particularidade minha, que todo dia que eu chego no escritório, uns 30 minutos, primeiro eu me tranco na minha sala, não falo com ninguém e eu me entrego para Deus. Eu dobro meu joelho, entrego meu dia, minha vida, todos os colaboradores, todos os clientes, todas as empresas, tudo voltado para isso. Depois desses 30 minutos, que é particular meu, aí sim, uma reunião que se torna mais importante. Mas antes de qualquer coisa, Deus para mim em primeiro lugar de tudo na minha vida. Eu acho que isso começou a fazer uma grande diferença, né? Não, muita diferença. Eu vejo assim que as pessoas são também muito apegadas a coisas, né? Eu falo, quando eu comprei meu primeiro Mercedes, eu nem dormi à noite para ir buscar ele no dia seguinte. E aí, quando eu voltei, eu andei o dia todo com ele, e quando eu voltei para casa, foi uma coisa um pouco frustrante, porque é mais um carro com 4 rodas. O vazio volante. Continua, né? Então, assim, sabe quando você até me deu um choque, porque eu falei, mais um carro. Então, assim, lógico que a gente gosta de conforto, né? Gosta de tudo, mas a questão não é isso que vai sobressair na minha vida. Então a gente muda os valores, né? Então eu falo assim, colocar Deus é importante. Teve até um caso que aconteceu ano passado, que a gente estava precisando de uma decisão que estava assim um pouco impossível, e eu falei, saiu do eixo. E estava eu, meu sócio, meu filho desanimados, e eram umas 11h30 da manhã, eu falei, vamos embora do escritório? Eu acho que você até acompanhou aquela fase, que você até participou conosco, e eu falei, vamos embora, vamos para casa, eu vou fazer uma comida em casa, e a gente não vai trabalhar hoje, sabe? Desanimado. Quando eu cheguei, tinha uma colaboradora limpando meu apartamento, e ela estava suando, ela estava ruim. Eu falei, será que ela está com Covid nessa pandemia? A gente está ali sentado aguardando. Aí ela terminou, ela falou, seu Eduardo, eu terminei, estou saindo, e ela bateu a porta. Na hora que ela fechou a porta, eu fui à cozinha, e de repente a porta abriu, ela entrou novamente, ela falou, seu Eduardo, eu não estava dormindo essa noite, levantei ruim, e Deus está mandando te falar isso, viu? Os anjos dele estão trabalhando a seu favor. Fica firme aí que vai dar tudo certo. E na frente de todos, né? Deus então, move quem Ele quer, né? Ele move Deus usa quem ele quer. E Entendi. o engraçado foi, no dia seguinte, tudo foi positivo e era impossível. Então, as coisas fluem, mas quando a gente sabe entregar, quando a gente sabe esperar, quando a gente aprende a obedecer, né? Porque nós não somos nada, né? Nós estamos aqui para quê? Eu falo que a obediência perante a Deus mesmo, eu acho que vai muito em encontro que nem a determinação e o foco que você tem para treinar. Total. É diário. Fé é uma prática diária. Você pode acordar de manhã e falar, não quero. Ou você pode praticar. Então, você ter essa determinação com Deus e você começa a viver experiências e de transformação e Ele vai fazendo na sua vida, e isso é importante a gente comentar, porque o intuito da Carbon é esse. Além de transformar vidas no mundo empresarial, é colocar a espiritualidade. Porque, independente de religião, porque essa conexão é muito boa, né? Você mesmo procurou, a tua mudança foi, você é um cara espiritual, né? Você acredita. Então, assim, e o que muda isso na nossa vida, né? Um comentário do podcast aqui, nós estamos com um batista, um budista, um espírita e um palmeirense, né? Então eu não sei dos 4 quem tem mais fé, né? Os caras estão rezando pelo Mundial lá, né? Mas a piada, ela vem de acordo com uma coisa muito interessante pelo seguinte, duas situações. As pessoas acham que eu sou uma pessoa muito religiosa. E até como o Douglas comentou uma ocasião, eu vou sempre à missa, frequento aos domingos, vou à novena às quartas-feiras, 2 vezes ao ano vou à Aparecida, quero visitar Fátima, visitar Israel, visitar Assis, mas eu sou seguramente a pessoa menos religiosa que você pode imaginar. É engraçado, em determinadas reuniões, seja com qual for a classe social, pessoa ou quem eu me reporto, político, etc., eu às vezes falo, peraí que eu vou dar uma consultada no cabeleireiro e a gente já conversa, né? E fico ali 2, 3 minutos em silêncio e essa é uma forma de eu me conectar a Jesus Cristo mesmo, né? Sim, então é interessante porque eu aos 38 anos estou fazendo a primeira comunhão. Então, às quintas-feiras eu tenho realmente aula de catequese, tem um outro nome lá, é catecumenato, nem sei como fala. Casei na igreja católica porque vi uma família totalmente desestruturada do lado dos meus pais
Então procurei fazer muito diferente pelo que vai vir do meu filho, né? E frequento uma linha que são os freis capuchinhos. Então é uma linha franciscana assim, e eu não sabia, mas pro cara, né, para a pessoa chegar ao cargo de frei lá, ele tem que ser um padre muito estudioso, né? Então converso com padres, com freis, né, que frequentam ali, etc, do mundo inteiro, e como itens como parapsicologia, clarividência, imposição com as mãos, reiki, fazem parte dessa linha de um negócio que é chamado Igreja Católica, né? Nos encontramos algumas vezes na Igreja Batista, que é um negócio muito, muito incrível. É uma delícia. Eu costumo usar uma frase que é assim: a religião deforma, o evangelho transforma. Que legal. É mais ou menos simples. Tudo que você vai pela religião, às vezes tem a mão do homem. O evangelho não. Jesus é um só. Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. E uma pergunta para o Douglas aqui, cara, quantas vezes lá no meio do mar, quando vira a maré 4 quilômetros para dentro, você não rezou um Pai Nosso? Aí você vai pensar em Deus, né? Com aquela carreta de 40 toneladas passando, a bike, a estrada virou para chuva, o que você fala? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nossa. E agora? Isso aí. Não é brincadeira. E eu falo, é interessante, porque quando a gente vê até a palavra oração, né, quando a gente vai falar com o Pai, que a gente se conecta, aí tem 2 verbos, né, orar e ação. E aí entra o empreendedorismo, o foco, porque não é só pedir para o papai também, você tem que levantar a bunda da cadeira, né? Desculpa a palavra, e falar, vamos lá, a gente precisa tocar, a gente precisa seguir, né? Eu acho que o grande foco de você pedir, tem muita gente que fala, mas, pô, vou pedir, como que eu peço, como que eu falo? Eu acho que você falar com Deus, o grande segredo do pedir e receber dele é quando você pede não exclusivamente para você, e sim para transformar vidas. Porque não adianta a gente estar falando que você tem 10 milhões na conta. Tá, para você? Serve para nada. Para transformar vidas, para ter 150 colaboradores que você vai lá e transforma cada um deles, fazer eles crescerem dia após dia, isso assim vale a pena você ter, chegar numa condição boa. É isso que eu falo, a gente quer o podcast para isso, para esses empresários, justamente para isso. Colocar na mente deles que você, de alguma forma, você pode transformar vidas. Eu vejo assim, eu vou lá na empresa do Rafa, que é o Hard, e todo mundo conhece ele. E todo mundo cumprimenta, dá bom dia, faz questão de cumprimentá-lo, né? E eu vejo que em grandes partes das empresas ninguém conversa com ninguém. Você entra na tua empresa, você não fala bom dia, você não fala boa tarde, você não fala ainda mais no Paraná, né? Na verdade, assim, você entra no teu elevador e a pessoa que é o teu vizinho não olha na tua cara. Isso é muito ruim aqui, sim, né? Mas é uma cultura. Todo mundo acha que vive essa cultura. Mas você pode mudar. Por que você não pode mudar? Você não chegar lá na tua empresa e perguntar para a pessoa, perder 5 minutos do teu tempo e perguntar para ela o que aconteceu com você ontem, hoje, final de semana, entendeu? Então, assim, pesquise um pouco, saiba o que está acontecendo, ajude essa pessoa, porque todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de um abraço, todo mundo precisa de um beijo. Né? Então, por que você não pode ajudar? E às vezes um abraço é transformador. Sim. Essa pessoa veio e me abraçou. O Edu pegou o cara da manutenção. Não tem nada a ver. Mas, cara, ele é uma pessoa. Não é porque ele é da manutenção, porque ele é um Zé. Entendeu? Então, assim, você pode ajudar ele também. Com que forma? Um abraço. Você não precisa mais que isso. Sim, você não precisa dar dinheiro. Sim. Dinheiro não é felicidade. Exato. Exatamente, é isso aí. É que as pessoas rotulam muito, né? Aquele é o da faxina, eu não posso chegar. Pode, ele é uma pessoa como você. Às vezes, um abraço, como a gente falou aqui, você vai transformar a vida dela. E ela é aquilo que ela precisava no momento. E um colaborador feliz rende muito mais. Entrega muito mais. E o inverso, né? Isso que vocês disseram, né? Então, essa simples pessoa que trouxe uma mensagem do que estamos falando aqui, né? Falando, uma mensagem do pai, né? Então, que é, sei lá, o dono de tudo, né? Sim. Então, é engraçado que essa questão, né? Então, não é o quanto temos na conta, mas do que nos demos conta, né? O que a gente recebeu naquele momento, né? Essa troca, né?
Porque, de um certo modo, nós damos ali no 5º dia útil do mês, né? Os caras nos dão o mês inteiro, né? Então, é bem interessante. Então é bem... E essa mentalidade que é interessante. Agora, por exemplo, o que vocês dariam de conselho para um empresário agora, um empreendedor, que está passando uma dificuldade semelhante ao que todos aqui passamos, né? Para uma superação, qual o conselho que você daria? Vai lá, Douglinha. Primeiramente, né, você cuidar de você. Que, como eu já tinha falado, onde você mora, onde é a tua casa, é o teu corpo. Então, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar ninguém, nem a sua empresa, nem o seu funcionário, nada. Então, você tem que pensar um pouco em você. Tem que parar, cara, como é que eu estou? Como é que o meu motor está, né? Vamos pensar assim, né? Sim. Meu motor está ruim? Meu motor está bom? Como é que você sabe qual que é o teu tipo sanguíneo? Às vezes as pessoas não sabem. Verdade. Nem isso. Você não se conhece nem com isso. Entendeu? Qual que é o teu tipo sanguíneo? Você não sabe. Então, comece por si. Entendeu? Aí você vai, por si, vai melhorar as outras pessoas. Aí você vai aconselhar elas como que você fez para melhorar você e vai melhorar as outras pessoas. Entendeu? Então, vou melhorar ele? Vou, mas eu tenho que sentir na pele, como você falou, né? Eu tenho que conhecer o copo d'água primeiro, para depois conhecer o que tem dentro. Então, bom, de tudo que o Douglas falou, só tem um complemento, porque o cara falou tudo, né? Aí só tem um complemento. Eu fiquei quieto aqui, tudo isso, né? Tudo isso que ele falou, mais ouvir esse podcast. Então, já fechou, né? Faça tudo isso, escute esse podcast e daí vamos embora. É isso aí, pessoal. Não, tranquilo. Pô, eu agradeço, acho que a presença de vocês, acho que foi muito bom, né, todo esse bate-papo. Muito bom. Eu gostaria que todos se inscrevessem, inclusive, na página, né, www.mmcarbon.com.br. Se inscreva lá para poder receber todos os novos podcasts, os links. Eu acho que vai ser muito importante e a gente precisa ter esse pessoal do bem, pessoas do bem, para estarmos transformando vidas. Se você tem algum empresário, alguma empresa que você conhece, de amigos, família, que está com dificuldade, que está com algum problema, indique nós. Indique o podcast para nós com essas experiências maravilhosas de pessoas que lutam, batalham dia após dia, chegaram ao sol, voltaram um pouquinho, pandemia, como foi difícil para todo mundo, e estão aí na luta. Então, assim, a Carbon realmente vai trazer muito conteúdo voltado para vocês e a gente está aqui para realmente transformar vidas, né? Total, é transformação de vidas. eu quero só dar um presentinho para o Rafael, que acho que ele é um cara merecedor. É só uma lembrancinha, sim, mas show. eu acho que ele é mais merecedor do que eu, né? Então isso aqui eu comprei e nunca usei. Tá aí, ó. Esse é um presente para você. Pô. Meu irmão aqui, né? Maravilhoso. Obrigado. Aí, ó. Então, agradecer a oportunidade, agradecer os meninos, agradecer fazer parte desse podcast, também convidar os demais empresários que se desafiem a estar aqui presente, né? Como disse, nós estávamos com frio na barriga. Sim. Agradecer aí ao briefing que nos deram, ao conforto que nos proporcionaram aqui e que venha mais. Eu sou um espectador agora. Obrigado. Fala um pouquinho lá do Hard. Endereço de lá, o pessoal ir lá conhecer. Pessoal, então aqui é Hard Rock Café Curitiba. Nós fomos aí um retorno da marca ao Brasil, iniciamos em 2015. Mais de 1,5 milhão de pessoas passaram por lá. Hoje são 30 mil pessoas mês, né? Então é @HRC Curitiba, bastante conteúdo nas redes sociais. Estamos em Curitiba, Rua Buenos Aires, número 50, venha nos visitar. 80% do meu público hoje é turista, né? Como esse podcast ele transcende, então local, nacional e mundial, está aberto para todos lá, beleza? Maravilha. Douglas. Bom, falando um pouco de bicicletas, né? Como a gente já falou bastante aí. Vamos para o merchan. Tem uma loja de bicicletas aqui em Curitiba e uma consultoria, né? Caso alguém queira fazer uma consultoria de triatlo, ou Ironman, ou ciclismo, a gente está aberto a qualquer pessoa que queira iniciar ou que queira uma alta performance, que é o que a gente entrega também, né? Mas não é só o cara que está iniciando, o cara que vai pegar alta performance, são todas as pessoas. Todo mundo que quiser está aberto para a gente atender.
A minha loja se encontra na Rua Almirante Gonçalves, 2594. A gente também atende pelo WhatsApp ali, se você quiser mandar um WhatsApp também, a gente vai passar o contato aí para vocês. Qual que é o Instagram da loja? Bike Service, Bike Underline Curitiba. Bike Service Underline Curitiba, isso aí. Maravilha. Maravilhoso. Du, fechamos por hoje? Fechamos. Maravilha. E aguardo vocês no próximo. Obrigado.